Oi, gente, tudo bem por aí? Vocês já sabem que toda semana a gente tem um encontro marcado aqui no Viveração, né? Então, antes de começar nossa conversa de hoje, eu queria deixar um recado. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e de fazer parte do nosso grupo no Telegram. Lá, a gente pode ouvir vocês também e trocar ideias sobre tudo que falamos aqui no podcast. Os links vão estar na descrição do episódio. Recado dado, vamos lá. Se você tem, sei lá, 20 e poucos anos, deve ter acompanhado pela TV ou pela internet algumas campanhas de prevenção ao HIV. Se tiver ali perto dos 30 anos, talvez também tenha visto outras tantas campanhas na TV, encontrado com um cartaz aqui ou acolá, em um ponto de ônibus enquanto ia para alguma festa, para o trabalho, enquanto esperava algum atendimento na unidade básica de saúde perto da sua casa ou em algum serviço de referência. Essas campanhas têm algo em comum. Elas falam sobre estratégias de prevenção, testagem, de acesso a direitos. Além dessas coisas em comum, tem outras tantas que mudaram. Uma dessas coisas é o tema da nossa conversa de hoje: prevenção. Hoje a gente vai discutir uma ideia de prevenção em especial, aquilo que os especialistas chamam de prevenção combinada. A maior parte dessas campanhas foca na camisinha, e de fato, a camisinha deve ser o principal insumo de prevenção que a gente tem acesso. Falando em miúdos, isso quer dizer que quando alguém diz aquelas coisas do tipo você precisa se cuidar porque tem isso, aquilo e aquilo mais, e você não vai querer se infectar, provavelmente você pense no preservativo. O preservativo é um recurso importante de prevenção até hoje, mas existem contextos, pessoas e realidades em que negociar o uso do preservativo não é tão fácil, ou rotinas e modos de vida em que ele não tem muito espaço. E aí, como a gente faz? Há certo consenso entre médicos e especialistas em saúde, de forma geral, que a camisinha é uma opção, mas ela é uma opção dentro de um conjunto de estratégias de prevenção bem maior. É daí que vem a noção de prevenção combinada. De forma resumida, prevenção combinada é uma estratégia que usa diversos recursos e insumos que se adequem à realidade da vida sexual de cada pessoa. Pode envolver insumos como a camisinha ou intervenções medicamentosas, como a PrEP ou a PEP, sobre as quais a gente sempre fala por aqui. Pode envolver também outras formas de cuidado. E aí, tá curioso e quer saber um pouco mais? Pois vamos lá. Hoje, o Guto conversa com dois convidados que podem nos ajudar a pensar de forma mais séria sobre isso. O primeiro é o Salvador Campos Correa. Ele fez parte da ABIA, trabalhou com cinema, escreveu 2 livros e, além de tudo, ainda é psicólogo e hoje atua em uma consultoria chamada Caminhos Positivos. Junto com ele, temos o Otávio Costa, sociólogo e mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, e tem desenvolvido pesquisas e participado de projetos que discutem a prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu sou o Guto e você está no Viveração. Vocês podem se apresentar, gente? Como é que vocês acabaram trabalhando com HIV? Contem um pouco para o pessoal. Meu nome é Salvador Campos Correia, né? Eu sou psicólogo, ativista do movimento social de AIDS desde 2011, né, quando eu descobri o meu diagnóstico, né? Também fui consultor de filmes, documentários, peças teatrais, escrevi um livro que se chama O Segundo Armário, né, que faz uma alusão
a essa vivência, né, do estigma, que, na minha opinião e no meu caso, foi muito similar com o processo inicial da minha saída do armário da homossexualidade, né? Então veio esse insight de segundo armário, embora depois eu tenha descoberto que essa expressão já tinha sido usada antes pela Adriana Nuna para se referir à violência entre casais LGBT. E estou nessa frente como ativista e também doutorando e mestre em saúde ativa, sempre pautando essas questões ligadas a HIV, arte, homossexualidade. Ah, que legal. É uma trajetória bem única, né? E você, Otávio, você pode se apresentar? Olá a todas e todos, o meu nome é Otávio Costa, eu moro aqui em Curitiba, no Paraná, tenho 25 anos, sou licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, quase mestre em Sociologia também pela mesma instituição, e sou especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Educação São Luís. Bom, eu sou professor de Sociologia, me graduei num curso de licenciatura. E meu primeiro interesse no HIV, ele vem por se pegar um pouco mais da academia, por essa entrada da academia, foi o meu primeiro contato. Eu sempre trago nas minhas pesquisas, trouxe agora na dissertação, quanto no TCC, que eu não lembro exatamente o momento em que eu verifiquei que o HIV era uma questão assim a ser pesquisada, mas eu tenho quase uma certeza, uma vasta lembrança, na verdade, de quando eu estava no primeiro período, teve uma mesa envolvendo sociologia da saúde e uma pessoa que era doutora, ela fez uma pergunta e ela confundiu HIV e AIDS. E eu, assim, como um homem homossexual, já sabia algumas coisas, né, se diferenciando assim, e verifiquei que dentro da própria academia, que para mim era um espaço onde os maiores debates ocorriam, né, na universidade, verifiquei que havia um certo desconhecimento acerca do HIV e da AIDS. Então, ali eu comecei a me interessar, comecei a buscar um pouco mais a contribuição da sociologia, a contribuição das humanidades para essa área do saber, essa área do conhecimento, e comecei a me encantar. Ocorre que, posteriormente à minha graduação, eu me formei em 2018, e nesse mesmo ano abriu um edital que o Grupo Dignidade, uma ONG LGBT que atua historicamente já nas questões envolvendo HIV/AIDS, abriu um edital para um processo seletivo no Viva Melhor Sabendo, que era um projeto de testagem de HIV. Aí, quando esse projeto saiu, eu pensei assim, bom, vou me jogar, né? Estava estudando para o mestrado, estava sem emprego, e vi ali a oportunidade perfeita. Então, eu entrei no movimento social depois de ter uma certa bagagem em torno das questões teóricas que envolviam as discussões de gênero, sexualidade, política pública e HIV/AIDS. Então, quando eu entrei, de certo modo, muitas coisas começaram a se modificar. Porque quando a gente está na academia, a gente sempre tem aquela coisa assim, vamos nos separar do nosso objeto de estudo, né? Vamos nos separar do nosso objeto de análise. Quando você está no movimento social, você coloca o seu corpo, literalmente, ali, porque você, às vezes, tem que abraçar as pessoas, tem que se sensibilizar. Então, ali, mudou muito meu entendimento das questões envolvendo o HIV, e eu trago isso um pouco para a minha pesquisa atualmente, né? Então, digamos assim, que eu tive primeiro essa entrada na academia e, posteriormente, dentro do movimento social. Legal, legal. Enfim, eu também compartilho, Otávio, com você essa experiência de ter uma visão teórica e aí depois, quando tive a experiência prática, né, de, de coordenar a questão por exemplo, rodas de conversa de pessoas vivendo com HIV, descobri uma série de realidades que não faziam parte da minha vida e, enfim, isso foi bem interessante para mim, assim, foi ver que o Brasil é um país bem diverso, com enfim, com as suas dificuldades, mas também com as suas belezas e pluralidades, né? Não sei se se o Salvador quer comentar alguma coisa ou posso fazer uma pergunta já?
Não, eu acho que pode fazer uma pergunta. Eu acho que essa questão do que o Otávio trouxe, né, do ativismo como um lugar que traz uma perspectiva diferenciada para um pesquisador é muito interessante. Acho que talvez seria esse o comentário, né, porque é uma vivência muito diferenciada. O ativismo, eu acho que complementa muito. São lugares diferentes, né? Eu acho que esse tripé, ele construiu a resposta ao HIV, né? O tripé que eu chamo a academia, os movimentos sociais, os gestores, né? Então, isso é isso que formou, na verdade, e que fez o movimento de AIDS ser uma referência no SUS. E eu acho que essa questão é muito interessante da gente estar refletindo. Então, aproveitando, Salvador, que você está com a palavra, eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte: um homem que faz sexo com outro homem, o que que ele deve saber hoje em dia para manter uma boa saúde sexual? E em caso de dúvida, quem que ele deve procurar, né? Tendo em vista que existem essas realidades plurais no Brasil. Pronto, muito interessante, Augusto. O homem que faz sexo com outro homem, né, ele tem que ter acesso à prevenção de uma forma ampliada, né? Durante muitos anos, nós brasileiros optamos, né, pensando numa sociedade, Brasil como uma sociedade, né, nós optamos por um caminho único no campo da prevenção, que foi o uso do preservativo. É que hoje a gente não chama mais preservativo feminino e masculino. A gente tirou o gênero desse insumo para contemplar uma diversidade maior de corpos, e a gente fala de preservativo interno e preservativo externo. Então, eu acho que uma pessoa, o homem que faz sexo com o homem, população LGBTQIA+, população trans, que inclusive é uma questão que a gente tem que pontuar também, né, porque os boletins epidemiológicos de AIDS não visibilizam a população trans. Ele só coloca todo mundo no pacote HSH, que é homens que fazem sexo com homens. Mas a gente tem que estar sempre pontuando isso, porque é muito importante que a população trans apareça, porque tem sido a população mais infectada por HIV, segundo alguns estudos. O que o homem que faz sexo com homem precisa saber é ter acesso ao que a gente chama de prevenção combinada. É conhecer que a prevenção ela está além da camisinha, seja ela interna ou externa, está além dos insumos de medicamentos, que é PrEP, que é profilaxia pré-exposição, o uso de medicamentos antes da relação sexual como forma de prevenção, tá? É além da PEP, que é profilaxia pós-exposição, né, que é o uso de medicamentos após o contato com o vírus, que deve ser administrado por 28 dias, né? Quanto antes você inicia, mais eficaz é a PEP. Você pode iniciar entre 2 a 72 horas após o contato com o vírus. É muito usado também em casos de violência sexual e também acidentes de trabalho. Então, é muito importante entender a prevenção também incorporando essas questões ligadas ao acesso a serviço, que é uma prevenção também política, que não é uma prevenção só de acesso a insumos, de você ter uma prevenção que garanta seus direitos humanos. Eu lembro quando eu era adolescente, Augusto, que eu tinha... a AIDS, ela entrou na minha casa para trabalhar a sexualidade, porque foram campanhas do Ministério da Saúde em que um pai dava uma camisinha para um filho, dizendo se cuida, e abria a porta, era o namorado do filho. Então, isso era muito forte naquele período do final da década de 90, início dos anos 2000, porque o centro da resposta estava na valorização dos direitos humanos das pessoas mais afetadas pela epidemia. Eu acho que esse é o ponto da prevenção de HSH. A gente precisa resgatar essa ousadia que nós tivemos no passado e que trabalhava a minha sexualidade dentro da minha casa, mesmo vindo de uma família humilde, conservadora, do interior. Acho que essas são algumas informações, mas a prevenção precisa, de fato, voltar para a pauta. Acho que o Salvador explicou já um pouco, né? Mas eu vou perguntar para o Otávio então, qual a diferença da prevenção combinada da perspectiva de prevenção que a gente tinha antes, né? Se mudou, o que mudou? Bom, o Salvador trouxe algumas questões que são bem interessantes já na fala dele, abordando sobre a importância
da prevenção combinada com essa conjunção, né, de diferentes abordagens. Mas, assim, quando a gente pensa a prevenção combinada, a gente tem que ter noção que ela é uma estratégia, na verdade, são um conjunto de estratégias, né, que faz uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção. Ela engloba tanto os aspectos biomédicos, quanto comportamentais, quanto estruturais, digamos assim, né? Sendo que ela é aplicada em diferentes níveis, tanto no nível do indivíduo, quanto nos seus relacionamentos, né? Tanto no meio social e comunitário ali que esse indivíduo faz parte, né? É importante a gente ter em mente, quando a gente pensa em prevenção combinada, que ela é apresentada para nós, até os ouvintes podem procurar, jogar no Google, mandala da prevenção combinada, ela é apresentada em forma de círculo, ela não é uma hierarquia, onde estabelece o preservativo como o mais eficaz das formas de prevenção, e as estratégias biomédicas, como a PEP, a PrEP, como as menos eficazes. Até quando a gente olha assim, para o conjunto de documentos produzidos pelo Ministério da Saúde ou pelas secretarias municipais de saúde, nós percebemos que a prevenção combinada olha muito para aquele momento de vida do indivíduo, do sujeito. O que ele está precisando para aquele momento? Ele está tendo uma alta rotatividade de parceiros? Esse sujeito ele consegue negociar o uso do preservativo ou não? Ele tem acesso com frequência, com facilidade aos insumos de prevenção, como preservativos ou os géis lubrificantes? Então, esse é um ponto fundamental para nós pensarmos a prevenção combinada, que é um olhar específico para as necessidades do indivíduo, do sujeito, em relação à sua saúde. E isso muda muito, muda basicamente tudo dentro do campo da prevenção ao HIV. Quando a gente olha para a história da agenda pública de prevenção no Brasil e também no mundo, de certo modo, nós percebemos que existem alguns momentos da prevenção. Quando o HIV surge lá nos anos 80, mal se sabia as formas de transmissão, e não havia exatamente o que se pensava, então muita coisa era falada. Então, conforme as pesquisas foram se desenvolvendo, o conjunto de abordagens tanto da universidade quanto do Estado, tentando verificar assim, os padrões de comportamento, verificaram-se que o HIV, em algumas medidas, em determinadas partes do mundo, ele se concentrava em alguns grupos populacionais. Esses grupos foram chamados erroneamente de grupos de risco. Por que erroneamente? Porque acabava criando um certo estigma, um certo preconceito com que só alguns grupos fossem infectados pelo HIV. Então, isso acabava reiterando alguns preconceitos. Posteriormente, já nos anos 90, início dos anos 2000, outras pesquisas foram sendo feitas e verificaram-se a importância de pensar o contexto que aquele sujeito participava das suas redes de afeto, das suas redes sexuais, de amizade, de vínculo. Então, começaram a pensar em um pouco as noções de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, então, ela não é uma coisa apenas do indivíduo, não é um indivíduo promíscuo, é o meio no qual ele vive, a idade, se ele tem um relacionamento ou não, tudo isso foram sendo verificados como fatores de incidência à infecção pelo HIV. Já a prevenção combinada, ela vem num outro momento onde ela vincula todos esses aspectos que já foram pesquisados anteriormente. Ela traz tanto para noções do indivíduo mesmo, como comportamentos, mas também para pensando essas questões da vulnerabilidade e também no momento de vida. Então, essa estratégia utilizada pelo Brasil, pelas organizações internacionais, para combater a epidemia de HIV/AIDS. E nós verificamos que ela tem uma abordagem muito singela no seu modo de lidar. Ela não é uma campanha que acaba reiterando preconceitos, reiterando estigmas, como se o indivíduo fosse responsável pela sua infecção. Vocês já estão falando o que eu ia perguntar. Com relação à sexualidade entre homens, o que seria exatamente redução de danos, né? Porque é um dos itens na mandala da prevenção combinada, com relação ao HIV, mas também com relação a outras ISTs. E aí, uma pergunta, talvez para os dois, com relação à Covid, vocês acham que também, pensando em relações sexuais, né, se a gente poderia também pensar a redução de danos? Olha, Augusto, essas perguntas são interessantes e não têm respostas fáceis. Mas antes eu queria só fazer um comentário, assim, eu achei muito interessante o Otávio trazer a observação de que a prevenção combinada ela é circular, né? Eu acho que isso foi uma sacada muito legal, porque isso mostra que ela não tem hierarquia,
Não existe um método melhor. E a prevenção combinada, ela devolve para as pessoas o direito de escolher o que vai ser melhor para elas, né? Então, essa perspectiva de circular é bem interessante, uma observação bem interessante sobre a mandala da prevenção desenhada pelo Ministério da Saúde. Mas é legal lembrar também que ela surge no Brasil, no movimento social de AIDS, no grupo de incentivo à vida em 2010, se eu não me engano, e depois foi relançada, né? Teve até uma cartilha da ABIA em 2011, que se chama Prevenção Combinada, e depois que veio se tornar política pública, o movimento social sempre dando passos à frente. Com relação ao que você trouxe, né, da redução de danos, no campo da AIDS, né, ela vem desde lá da década de 90, né, tem um grande exemplo da cidade de Santos, com a troca das seringas, né, dos usuários de drogas injetáveis, e ela vai tomando outras proporções. Hoje você fala em sexo químico, chemical sex, acho que meu inglês não está muito bom, mas é isso, tem outras vertentes de se pensar redução de danos. As associações já começam a discutir isso, discutir PrEP junto dos espaços de sexo coletivo, das casas de festas de sexo, e por aí vai. E com relação à epidemia de Covid-19, a gente não tem ainda um debate significativo sobre essa questão de redução de danos e prevenção positiva, que a gente poderia falar isso também pensando em HIV, junto com o Covid-19. Tem pouquíssimas pessoas discutindo isso, mas eu acho que cabe uma discussão e ela é necessária porque as pessoas continuam transando. A forma como a gente pode pensar a prevenção combinada tem a ver, né, com redução de danos, enfim, ou não. Provavelmente sim, né, mas... A forma de se pensar a prevenção combinada tem a ver, sim, também, pensando numa perspectiva de redução de danos. Porque se você olhar para os aspectos comportamentais, né, eles não, alguns, dependendo das escolhas que as pessoas vão fazer, elas não vão garantir uma proteção de 100%. Aliás, nada tem garantia de 100% na vida, né? Mesmo o preservativo que tem uma prevenção altíssima pode romper, dependendo de se for mal colocado, né? O Salvador ele colocou muito bem, porque ele fala que as estratégias de redução de dano estão relacionadas diretamente com a epidemia de HIV, principalmente no Porto de Santos, porque lá houve uma concentração muito grande de casos por infecção a partir do uso de drogas injetáveis. Então, quando nós pensamos em redução de danos, nós necessariamente estamos pensando questões relacionadas ao uso de drogas, seja em contexto de vício ou para fins recreativos. Assim, há algumas publicações, tanto do Ministério da Saúde, quanto da academia, para pensar a perspectiva da redução de danos, e ela é fundamental, porque ela se contrapõe a uma outra política de drogas que vem sendo utilizada no país e também no mundo, que é da abstinência, né? Por muito tempo, quando se falava de drogas, se falava, diga não, não use. Porém, nós que trabalhamos com pessoas em situação de vulnerabilidade, sabemos que chegar para um usuário de crack e falar para ele não usa crack mais, é a mesma coisa que ele vai rir da sua cara, porque você é apenas um militante, você não tem essa autoridade, digamos assim, do médico, né? E mesmo os médicos, eles também não ouvem, porque são outras formas de lidar, né, com essa questão. Então, quando nós pensamos a redução de danos, é uma outra forma diferente, além da abstenção, né, ao uso da droga. Então, o que consiste essa abordagem? Consiste em dar algumas ferramentas para essa pessoa saber lidar com o uso dessa droga. Como, por exemplo, não compartilhar a seringa e o canudo, né, ou o cachimbo, aquilo que ela vai estar utilizando a droga, não compartilhar o copo, e também não misturar, né, se for utilizar alguma droga, utilize apenas ela e não misture com outra, porque nós sabemos que isso acaba potencializando os efeitos de uma ou outra droga, trazendo algumas complicações para a pessoa. Por que a estratégia de redução de danos está dentro da mandala da prevenção combinada, né, ou dentro dessa estratégia da prevenção combinada? Porque algumas pesquisas já foram feitas lá nos anos 80 e constataram que o uso da droga, o uso de substâncias psicoativas e psicotrópicas acabam fazendo com que as pessoas se exponham mais a uma relação sem uso do preservativo. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Às vezes ela mantém a relação sexual e não se lembra no outro dia se ela utilizou o preservativo ou não. Então, legal escutar vocês, porque eu estava pensando aqui que
quando eu comecei a minha vida sexual, talvez eu tenha acompanhado assim várias conquistas, né, dessa questão da prevenção, assim. Eu me lembro bem quando eu era bem novinho ainda, eu cheguei a, digamos, a receber, né, aquela educação que era ressaltava a questão da abstinência, né, abstinência sexual. E depois isso mudou um pouco para a questão da camisinha, mas sempre com foco muito no medo, né, e no nojo e tal. E hoje em dia é muito legal de ver que o foco é muito mais na autonomia do indivíduo e na capacidade das pessoas de decidirem, né, sobre as suas escolhas. Acho que a tendência é essa, mas assim, eu costumo dizer, Augusto, que a gente vive muitos tempos ao mesmo tempo. Mas a gente tem, sim, no campo da prevenção, uma ampliação da visão, com esse olhar da prevenção combinada, ou se a gente pensar o olhar da prevenção popular, que é uma prevenção que o CEDAPS defende nas comunidades, ou a pedagogia da prevenção que o Richard Parker traz, olhando também. Então, assim, existem outras perspectivas no campo da prevenção que talvez busquem integrar todo o acúmulo que a sociedade civil veio desenhando no decorrer dessas 4, e agora indo já para a 5ª década da pandemia de HIV. Mas a gente, infelizmente, essa questão não é linear, a gente tem muito conservadorismo o tempo inteiro, e eu acho que você falou muito bem com relação a isso, porque a gente tem, como o Herbert Daniel falava, né, um vírus ideológicos, porque no AIDS, a terceira epidemia, ele fala até no plural, né, não é só um vírus. Existem vários vírus ideológicos que são que a epidemia de HIV de alguma forma traz. Ele até costuma dizer que a AIDS chegou no Brasil antes mesmo do HIV, da AIDS. Ele fala comparando a AIDS em minúsculo, pensando numa vertente ideológica e mais ampla, né, pensando numa vertente de vários sentidos, e a AIDS em maiúsculo, que ele chamava da própria doença em si, física, né? Então a gente tem aí essas questões todas pairando a epidemia, e a gente ainda não superou isso. Eu vou dar um exemplo muito prático. Na verdade, eu me apresentei morando em Curitiba, né? Eu não moro em Curitiba, eu moro na região metropolitana de Curitiba, eu moro em Almirante Tamandaré. E aqui é uma cidade bem menor, daqueles níveis de cidade de dormitório, onde não tem espaço de lazer, de cultura, onde as pessoas têm que ir até Curitiba para vivenciar isso, né? Principalmente os jovens. Eu fui, dessa segunda onda, eu fui até a unidade básica de saúde para fazer os exames regulares. Eu cheguei era uma médica, assim, já que há anos trabalha nessa unidade, assim, muito tempo. Ela foi perguntando, eu falei que queria alguns exames, né, entre eles de ST, e de repente ela começou a me falar de prevenção combinada, sem ela nem saber quem eu era, sem que eu já trabalhava com isso, não comentei, né? E ela começou a me falar de outras formas de prevenção, que eu sou jovem, é importante. Então, assim, nós verificamos que isso está avançando muito. Nessa mesma unidade básica de saúde, o meu primeiro teste de HIV, a enfermeira, não foi a médica, a enfermeira, ela perguntou se eu estava aprontando quando eu fui fazer o teste. Então, a gente vê, assim, como o mesmo ambiente as coisas podem estar se modificar, né? Eu tenho sempre essa perspectiva de fé, assim, de acreditar nos nossos profissionais. O Salvador queria falar alguma coisa? Não. Quero sim, eu queria fazer só um comentário baseado no que o Otávio falou, que é muito legal isso, porque, de fato, os profissionais de saúde são incríveis quando eles têm acesso à capacitação, quando eles são treinados, quando os serviços estão estruturados, quando há investimento público para isso, né? E a questão de Curitiba e da região de Curitiba é uma questão muito peculiar, porque Curitiba teve a interfederativa, que foram muitos recursos e muito investimento do governo federal na expansão do tratamento para a rede básica de saúde, da atenção básica, dos serviços de saúde naquela região. E é uma coisa que não aconteceu em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve a interfederativa, mas ainda não foi ainda como Curitiba, mas outros lugares a gente não teve isso, e a gente teve uma transferência dos serviços especializados
de HIV e AIDS, né, os CTAs, os SAIs, que tem aí 40 anos de acúmulo de conhecimento, de investimento, né, investimento milionário durante todas essas décadas, que simplesmente foram fechados e os serviços sendo jogados nas costas dos profissionais da atenção básica, de uma forma totalmente irresponsável, sem uma orientação adequada, e a gente tem profissionais sem saber o que fazer, encaminhando pacientes de um serviço para o outro. Então, assim, a gente tem os casos de bons exemplos, que é o caso de Curitiba, que teve esse investimento milionário da interfederativa, você podia fazer teste até em casa, enfim, teve uma série de questões, mas infelizmente ainda não é a realidade de todo o Brasil. A gente ainda tem, a gente tem percebido no campo da AIDS muitas perdas, a começar, por exemplo, pela perda do departamento. A gente não tem mais um departamento que cuida de AIDS. A gente tem uma coordenadoria dentro de um departamento de doenças crônicas. Eu ia fazer uma pergunta, gente, também, uma coisa, digamos que um dos avanços que me chama bastante atenção, né, é a questão do tratamento como prevenção. E eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, explicarem um pouquinho o que seria, né? Para mim foi muito importante isso, como pessoa vivendo com HIV, né, entender essa parte da prevenção combinada. Bom, quando a gente olha para o histórico das políticas de HIV no Brasil, a gente nunca teve dois polos, um de tratamento e outro de prevenção. Isso foi algo incrível, porque as políticas de prevenção ao HIV sempre voltaram para também as questões do tratamento. Alguns países, alguns casos, como por exemplo no México ou nos Estados Unidos, existem apenas políticas de prevenção, não há políticas de tratamento, porque o tratamento lá é custeado pela pessoa. No caso do Brasil, por conta do movimento social também, faltou muito a importância do tratamento, nós temos uma política brasileira onde o tratamento e prevenção estão vinculadas. Porém, com o avanço desse conjunto de drogas, né, de antirretrovirais, foi se verificando, os cientistas foram verificando, que a pessoa, ao aderir corretamente à medicação, ela não transmitia mais o vírus, mesmo se ela mantivesse uma relação sem uso do preservativo. Isso é fundamental, não apenas para a prevenção do HIV, mas para a própria autoestima da pessoa vindo com HIV e para a sua vida como um todo, né? Porque por muito tempo, quando a pessoa recebia o seu diagnóstico, ela já pensava, não vou ter uma vida normal. No caso de mulheres, elas diziam que não poderiam ser mães. Isso era muito, muito, muito comum. Então a gente verifica assim que a pessoa, por conta da intransmissibilidade do vírus, quando ela adere corretamente à medicação, acaba trazendo essas muitas mudanças na própria concepção do que é o vírus, né? Não se trata mais de um vírus letal que vai ser transmitido de toda e qualquer forma, é um vírus controlável, uma doença crônica que não vai ser transmitida quando a pessoa adere corretamente à medicação. Uma coisa que eu acho também bastante importante a gente desmistificar é a questão da medicação, né? Porque no meu trabalho, assim, uma coisa que eu me deparei algumas vezes com pessoas que tinham aquela visão da medicação como sendo coquetel, né? Enfim, e medo da medicação. Então, e isso é importante também, a gente lembrar que o tratamento hoje é uma coisa muito mais tem menos efeitos adversos, né, do que era há muitos anos atrás. Essa questão, né, do indetectável é igual intransmissível, né, que se tornou uma campanha global, ela traz um empoderamento muito grande para a pessoa recém-diagnosticada. E eu observo isso muito claramente nos meus acolhimentos. Quando você fala que você tem a possibilidade, inclusive, de transar sem preservativo, se você quiser, né? Eu mesmo já tive uma relação fixa
um namorado e a gente transava sem preservativo, né? E ele continuou sem HIV, eu continuei com HIV. Então, você traz para a pessoa um empoderamento muito importante e uma perspectiva importante. Muita gente ainda não sabe disso. Mas também, né, há de se tomar um cuidado de não se criar, e o Veriano Terto fala isso, uma questão a mais para se estigmatizar ou para, de alguma forma, estereotipar aquelas pessoas que não conseguem alcançar a indetectabilidade. Então, é sempre um campo delicado esse trânsito, né? Porque, por um lado, empodera, por outro, há também esse espaço de discriminação. Por um lado, as pessoas já colocam nos seus aplicativos, no Grindr, Scruff, seja qual for, lá que é indetectável, né? Por outro, isso pode servir também como instrumento para excluir pessoas que não são. Né? Verdade, verdade. Bem lembrado, Salvador. É uma questão muito delicada essa. A outra pergunta que eu tenho para fazer, quase que vocês responderam já, mas eu vou fazer mesmo assim, porque é uma pergunta especial para mim, né? O que vocês diriam para um cara que, por acaso, teve o diagnóstico de HIV hoje? Olha, a primeira coisa que eu diria não é sinônimo de morte. Né? Acho que um dos principais desafios quando a gente recebe esse diagnóstico, pelo menos para mim foi, ressignificar os monstros que foram construídos no decorrer dessas décadas. Você se vê como quase um vírus ambulante e sair da condição de um vírus, entender que você é um ser humano, que você não é um corpo infectado, que você não é um fio de cabelo infectado, né, que você pode continuar vivendo a sua vida, você deve continuar vivendo a sua vida. Existem pesquisas que mostram que uma pessoa com HIV vive e tem a qualidade de vida praticamente igual de quem não vive com HIV. Né? Tem uma pesquisa inglesa que mostra que o tempo de vida, né, de sobrevida, eu odeio esse termo, mas é um termo médico para dizer sobre os anos de vida após um diagnóstico, é praticamente o mesmo para uma pessoa que não tem HIV e quem tem HIV. Então, acredite na vida, assim, é um tormento para muitas pessoas, principalmente as pessoas que vivenciaram o início da epidemia, né, que vivenciaram o pânico moral, que talvez agora, eu acho que a gente tem uma nova geração que é muito interessante no sentido de desconstruir tabus, de estar buscando essas questões interseccionais, né, de trabalhar todas essas questões de opressão de uma forma mais fluida, né, de estar saindo dos armários de uma forma mais livre, eu diria. Eu adoraria ser adolescente nesse momento, por exemplo, mas eu acho que para muitos ainda sim, uma situação delicada e que muitas das vezes, eu vou te dizer, 90% dos monstros que aparecem em forma de pensamento na nossa cabeça para torturar são monstros que a gente acessa na coletividade, que são construídos socialmente, que não são questões suas específicas, que quando você se abre para ouvir o outro, de repente ser acolhido, quando você se coloca à disposição de ser acolhido, de entrar nessa ciranda da solidariedade que vem lá dos nossos antepassados, dos ativistas que morreram, que deram a sua vida para que a gente hoje tenha acesso à nossa. Então, se você se permite entrar nela, se você se permite ser acolhido, mesmo que seja pela internet, que seja num vídeo do YouTube, que seja numa rede, que existem muitas redes, você vai ver que existe muita vida e depois você é que vai estar trazendo as outras pessoas para essa ciranda. Então, se permita viver, se permita entender que isso é vida. O Herbert Daniel, na década de 90, que só tinha AZT praticamente para ele se tratar, ele falava, viva a vida. Ele colocava a vida no centro e não a morte. Ele falava que ele só morreria quando ele perdesse a consciência de que ele estava vivo. Quando ele tivesse essa consciência, é o viva a vida. Então, vamos manter esse grande ensinamento desse grande ativista que me inspira muito até hoje, que foi o Herbert Daniel, e vamos viver a vida, que ela tem muita coisa maravilhosa, linda, divina, ruim também, triste, deprimente, né? Tudo isso é vida e a gente está aqui para poder viver e não é o HIV que vai te impedir disso.
O que eu diria para alguém recém-diagnosticado? Olha, eu diria, com base na minha experiência, que as primeiras semanas são as piores. É onde a pessoa vai puxar tudo aquilo, toda aquela ignorância, porque muitas vezes a gente não sabe, né, no recém-diagnóstico, não sabe exatamente todas as coisas, então a gente puxa todas aquelas memórias horrorosas de filmes que se passam na década de 80, de tudo que se passa na década de 80, então a gente lembra de Cazuza, a gente lembra de Renato Russo, basicamente do que a gente lembra da morte. E eu diria para a pessoa que, depois das primeiras semanas, quando ela já tiver estudado um pouquinho, conversado com algumas pessoas, o HIV vai ser uma das menores coisas da vida dela. Frente às questões de desemprego que vem crescendo, a violência que vem crescendo cada vez mais, aos dramas da vida cotidiana, ter que limpar a casa, pagar as nossas contas, ir para a faculdade, para o trabalho. E o HIV vai ser só uma coisinha que ela vai tomar e ela nem vai lembrar que ela tem, só vai lembrar em momentos muito específicos e particulares da vida dela. Então eu diria mais ou menos isso. E outra coisa que eu diria, que é mais ou menos o que o Salvador trouxe, é que ela não precisa passar por isso sozinha. As primeiras semanas, de fato, são as piores. A tristeza vem muito forte, princípios ali de depressivos também acabam sendo acionados, porém, quando ela vai atrás de outras pessoas, isso fica muito mais fácil. Pessoas que já vivem com HIV há muito tempo, as organizações não governamentais, os pesquisadores, os grupos de apoio, as rodas de conversa, os vídeos no YouTube, os livros, as músicas, tudo isso facilita essa trajetória dela que vai estar apenas se iniciando. Legal vocês falarem sobre isso, assim, porque eu posso até contar aqui para o pessoal que a minha experiência pessoal, pelo menos, na primeira semana foi bem difícil, assim, mas eu tive a sorte, né, de procurar tanto amigos. Eu tive uma amiga que eu falei logo de cara sobre o diagnóstico, e ela me ofereceu, digamos, uma rede de proteção ali, vários amigos, me apresentou até uma pessoa que vivia com HIV, então o exemplo foi muito interessante para mim. Me deparei com um profissional de saúde também muito legal, e que eu pude conversar, né, tirar várias dúvidas, porque eu não sabia, na época eu não sabia nem a diferença entre HIV e AIDS, né, eu ainda confundia bastante essas coisas, e foi bem importante, tanto profissional de saúde bem formado, tal, quanto amigos, e também me deparei também com redes, né, de pessoas vivendo com HIV, e também foram importantes para mim, assim, e ajudaram a superar a primeira fase, assim. Rede é vida, Augusto. Rede é vida. As redes fazem um trabalho sensacionais. Tem muitas redes que trabalham essa temática. Rede de Jovens Rio Mais, Rede Nacional de Jovens Vivendo com HIV, Rede de Jovens Minas Mais, São Paulo Mais. Então, tudo está no Facebook. Existe a Rede Mundial, que é um grupo no Facebook também, que tem um monte de gente, profissionais da saúde, pessoas que vivem, que descobrem. Eu tenho feito bastante acolhimento nesse momento da pandemia online, né? Então, acho que assim tem muito recurso hoje para a gente poder se acolher, ser acolhido. Eu penso também que, indo nessa questão das redes que o Salvador e o Augusto trouxeram, é que as redes, muitas vezes, elas são um lugar do afeto, quando a gente pensa as questões do HIV/AIDS. Nós temos ali o profissional da saúde e nós temos ali as políticas públicas. Mas o profissional está trabalhando, vai te dar as informações mais objetivas possíveis, né? Mas às vezes o que a pessoa de fato precisa, e eu verifiquei muito isso enquanto educador social, é de um toque, é de um abraço. Uma coisa breve que seja, um gesto breve que seja, mostrar, estou junto com você nesse momento da sua vida. Então, esses lugares do afeto, eles são fundamentais, eles são muito presentes nas redes de apoio mútuo, assim, é muito comum ver as amizades surgindo, fluindo ali, as pessoas tendo aquele abraço no começo, aquele abraço no final, às vezes você até pego de surpresa, assim, né, você vai numa rede, você nem conhece o povo direito, no final a gente chega com a gente abraçando como se você se conhecesse há anos ali, mas é uma particularidade desses locais, desses momentos, né. Legal. Eu queria
agradecer vocês pela disponibilidade, foi super legal. Se vocês querem falar, assim, dar alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo, ou indicar alguma coisa, um livro, o que vocês quiserem falar, na verdade. Eu queria agradecer, Augusto, agradecer ao Tiago, agradecer ao Otávio, agradecer quem chegou até aqui ao final desse podcast com a gente, escutando, participando. Foi muito legal esse papo, eu me diverti muito escutando aqui, participando, debatendo, e queria dizer, né, para as pessoas que nesse momento estão se diagnosticando ou que estão querendo atuar no iniciativismo, de alguma forma estão se identificando com esse tema, que a gente é coletivo, então a gente está junto, mesmo distante nesse período de pandemia fisicamente. Existem muitas formas de você participar desse movimento, dessa gira, e queria também deixar os meus contatos disponíveis, se alguém quiser conversar, bater um papo sobre o que for, né? O meu Instagram é @SalvadorCamposCorreia. Não fique sozinho, tá? Tem muita gente que está com vontade de ter você e te abraçar, como o Otávio falou. Quero agradecer também ao Augusto, ao Tiago, ao Salvador, pela oportunidade de conversar com vocês, um papo que foi tão legal, tão descontraído, onde aprendi também bastante com todo mundo, com todas as experiências aqui, as trocas de conversa. Caso queiram entrar em contato comigo, é Otávio Luz Costa no Facebook, o Instagram eu não lembro o meu @, mas é por aí também. Bom, para deixar uma frase, sei lá, de efeito, de apoio, uma vez eu li a seguinte frase, que eu não sei quem escreveu, eu nunca mais consegui encontrar ela. Talvez eu tenha inventado essa frase também e fale que eu li em outro lugar. Nunca vou saber. Mas dizia mais ou menos o seguinte, que a cura do HIV, ele está nas palavras. Então vamos falar sobre AIDS. Essa é a importância. Se você chegou até aqui, se você está acompanhando o trabalho do Viveração, esse projeto maravilhoso, você já aprendeu muita coisa. Então replique para os seus pares, para os seus amigos, para os seus familiares. Às vezes uma informação tão pouca que você dá, como a existência de uma medicação para prevenção, já vai abrir muitos leques de possibilidades para as pessoas. Então, vamos falar sobre HIV, sobre AIDS e prevenção cada vez mais. Então, finalizando, eu queria lembrar que as nossas redes estão abertas também, e que quem estiver ouvindo pode vir conversar conosco, né? E a gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos do Viveração, o e-mail e as redes sociais, tá bom? Até a próxima, gente. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, a arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, @Viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Viveração Podcast no Instagram e @Viveração no Twitter. Lembrando que Viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição